Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional e para que eu e você possamos estar meditando na palavra do Senhor que é viva e eficaz. A palavra do Senhor hoje vai nos direcionar para um cuidado necessário. O que nós temos que fazer, como fazer, porque a Bíblia diz que nós temos que ser prudentes como a serpente. E quem disse isso? O próprio Jesus para os discípulos. Por quê? Porque nós temos que ser prudentes como a serpente e simples como a pomba. Isto é o quê? Prudência é algo que o Senhor exige que nós sejamos, pois a cada passo, a cada palavra nós temos que ter assim o total cuidado com a palavra do Senhor e com tudo que nós falamos. A palavra do Senhor. E outra, o Senhor diz que Ele tem compromisso com a palavra dele. Ele não tem compromisso comigo ou com ninguém. Ele tem compromisso com a palavra dele. E o que ele falou não cai por terra. A Bíblia diz que as promessas não. Ele diz, a palavra do Senhor vai se cumprir. Então, nenhuma das palavras que o Senhor liberou vão deixar de se cumprir. O que acontece? Mas tem muita gente que prometeu e falou e não sei o quê, mas o Senhor e não cumpriu. Sabe por quê? A palavra do Senhor se cumpre naquele que é obediente. A obediência e a gratidão traz bênçãos cada dia melhores e maiores. Por que eu digo isso? Olha aqui, em Mateus 10,16 está escrito o que eu disse para vocês. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, Jesus ele tinha esse cuidado de avisar. Por quê? Porque era necessário a gente ter essa prudência. Como assim, irmã? Tudo que o Senhor dá ordenança para eu e você fazer é porque Ele já avisa que você tem que vigiar. Ele não manda você orar primeiro, Ele manda você vigiar. Ele, aqui, como está escrito nesse versículo, Ele manda a gente tomar cuidado com os lobos, com as raposinhas. E o que são as raposinhas? O que é esse cuidado necessário? O que é essas raposinhas? As raposinhas são as pequenas coisinhas que hoje os crentes dizem que não tem nada a ver. E aí o que acontece? O inimigo vai entrando e destrói a nossa vida, porque o trabalho dele é esse: roubar, matar e destruir. Ele não tem piedade, ele não tem misericórdia. Você pode chorar, espernear, esbravejar, porque a única coisa que ele vai fazer é zombar de mim e de você. Porque ele nos ajuda a cair, ele nos ajuda a nos destruir. Sabe aquele casamento que está ali fixe, o Senhor tem abençoado, e aí o inimigo começa a lançar setas na internet, um eloginho aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e a mulher ou o homem vai dando ilegalidade, o inimigo entra e ele destrói. Depois sabe o que ele faz? Ele mesmo se apresenta, mostra tudo, tira o dele, como diz, tira o dele da reta e diz, eu não fiz nada. E ele realmente não fez. Porque nós é que temos que andar em vigilância conforme Jesus mandou, conforme a Bíblia de Gênesis a Apocalipse nos manda vigiar. Tem muita gente morre de orar, mas não vigia. Aí não vê as bênçãos chegar, aí o vento chega e passa arrastando tudo, o financeiro, o emocional, o físico. E a pessoa não entende, mas por quê? Falta de vigilância, excesso de oração não nos impede de sermos atacados. Nós temos que ter
vigilância em todo o tempo. Ah, mas então não precisa orar? Precisa. Como que você se aproxima ou tem intimidade com quem você não busca? Como você tem intimidade e se aproxima de Deus sem estar buscando Ele, sem estar orando, sem estar falando com Ele? O que é orar? Orar é dobrar o nosso joelho, sentado, em pé, onde você estiver. Senhor, falar com o Senhor, contar a Ele as suas dores, pedir a Ele ajuda, saber diante de Deus que nós somos miseráveis como trapo de imundícias. Ei, onde se arrumou isso, irmã? A Bíblia diz, nós somos considerados como trapos de imundície. E sabe o que acontece hoje em dia? Nós somos tão hipócritas, que nós queremos colocar este trapo de imundície na cruz para justificar os nossos erros e queremos anular o que Jesus fez. Então, o sacrifício de Jesus para você que se acha muita coisa e que tem deixado para lá as raposinhas, esses vão se ver, vão se encontrar em situações nas quais muitas das vezes vão estar tão embaraçados que o melhor é pôr fogo. Sabe aquela linha que você está tentando desembaraçar e parece que quanto mais você tenta desembaraçar, mais ela embaraça? As coisas desta terra nos embaraçam. Por isso nós temos que tomar cuidado, temos que estar vigilantes para não andarmos embaraçados com as coisas deste mundo, desta terra. Necessário ter este cuidado, esta prudência, saber que temos que ser simples como a pomba. Por que simples? Inocência, sem, sabe, aquele negócio, sem malícia. Temos que ter esta essência, porque foi o Senhor quem nos deu. Nós somos imagem e semelhança de um Deus vivo. Nós não somos criaturas feitas em laboratório, não, nós somos imagem e semelhança de um Deus vivo. Lá em Tiago 1:19 está escrito assim: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, porque a ira, ela só nos traz desordem. E vou usar uma palavra mais pesada, a ira só nos traz desgraça. Quantas das vezes nós deixamos o nosso ego falar mais alto e com isso a nossa ira destrói todos os nossos sonhos numa só falta de vigilância, numa só coisinha, ou melhor, numa só raposinha. Tome cuidado, é necessário você ter cuidado. Você não está lidando com alguém que brinca em serviço. Você está lidando com um ser que não dorme. Assim como o meu Deus e o seu Deus não dorme, não tosqueneja. Ele te vigia, Ele te abençoa, Ele é o sentinela. Mas também temos o nosso inimigo que está ao derredor, bramando, e na primeira brecha, ele entra e destrói o que nós construímos em anos, assim, rapidinho.
miseráveis somos irrepreensíveis, não, nós somos seres miseráveis, não tem outra palavra. Nós não conseguimos nem sequer obedecer uma ordem de Deus. Sabe, é o mesmo que você dentro da sua casa não ter a decência e a hombridade de honrar o seu pai ou a sua mãe e obedecer uma ordem dele, da sua mãe ou do seu pai. Se você não consegue obedecer quem você vê, você vai conseguir obedecer a Deus? Ei, o nosso ministério é dentro de casa. Nós temos que ser cada dia melhores. Como assim? Nós estamos em transformação, em constante transformação de dentro para fora, porque a nossa carne luta, milita contra o espírito para que nós venhamos a ser destruídos pelo pecado, porque a nossa carne quer tudo que desagrada a Deus. Então nós temos que andar, temos que ter cuidado, nós temos que ser prudentes, nós temos que ser mansos, nós temos que ser humildes para reconhecer os nossos erros, para nos prostrarmos diante da palavra do Senhor e dizer a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável sou, Senhor. Mas aqui fica uma verdade. Você precisa querer. Ninguém pode fazer nada por você. E também tem uma verdade. Ai daquele que toca nos ungidos do Senhor. Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor, ou que tenta passar para trás, fingir uma falsa bondade, estar dizendo que essa pessoa não sei o quê, mas está somente sugando, está somente se passando de bonzinho. Ei, você está tocando na menina dos olhos do Senhor. A palavra de Deus, neste versículo de Tiago 19, nos lembra um ditado que diz que o peixe morre pela boca. Porque nós temos que estar sempre vigiando, porque a nossa língua, ela edifica, mas ela destrói. Ela abranda, mas ela também excita a ira. Grandioso e misericordioso é o Senhor, que tem tido compaixão da minha alma, pois sou tão miserável, como Isaías disse, como um trapo de imundície. Vou continuar dizendo isso porque ai de mim se não for a graça e a misericórdia do Senhor. Ai de mim. Ai de mim. A Bíblia assim diz. Nossa, que radical. Sabe o que é radical? Dizer a Deus: santo, 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 santo é o Senhor, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Sim, isso é maravilhoso. Demais, tome cuidado, preste atenção. O Senhor tem coisa grande para a sua vida, mas você precisa ter prudência, você precisa vigiar. Você precisa entender o teu chamado. Mas eu não quero fazer nada. Amém. Ninguém é obrigado, o Senhor não obriga ninguém, Ele levanta outro para fazer no teu lugar, mas saiba que as raposinhas estão minando as suas forças, te destruindo. Há casos em que a pessoa já deixou o próprio inimigo entrar e bagunçar tudo. Senhor, quão miseráveis somos, Pai.
E eu aqui diante de Ti nesta manhã, Senhor, te peço em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Derrama do Teu poder e da Tua glória sobre a nossa vida, Senhor. Pai, porque estamos aqui, Senhor, diante da Tua palavra, mas, Pai, somos tão pequenos, Pai. E não, muitas das vezes não sabemos nos achegar a Ti, Senhor. Oh, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia da minha casa, Pai. Repreende o devorador, o cortador, o migrador. Senhor, perdoa as minhas falhas, os meus pecados, Pai. Tem misericórdia de mim, cuida da minha casa, Pai. Cuida da minha vida, Senhor. Essa é a oração que nós temos que fazer. Porque louvado e engrandecido é o Senhor. No Salmo 100 está escrito: celebrai com júbilo ao Senhor. Aleluias. Todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos ao Senhor um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Pare de limitar Deus. Comece a se colocar no teu lugar. Pare de se colocar no lugar de Deus. Toma posse dessa palavra. Recebe. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Seja tardio em falar, mas rápido em ouvir. Tardio em irar-se, mais rápido em ter compaixão com o próximo. Porque o Senhor é quem faz e não nós. Você é mais que vencedor, mas as bênçãos do Senhor, todas elas estão acompanhadas de: se quiseres, se ouvires e se andares conforme os meus mandamentos, a minha palavra, as minhas ordenanças, a minha obediência. E Jesus, todas as vezes que ia fazer um milagre, ele chegava e perguntava: você quer? Hoje ele te pergunta: o que você quer? Você quer, eu tenho para te dar. Mas se você não quer, a paz eu vos dou, ele diz. Mas se aquele que você deixou a paz, trouxe a paz, o rejeitar, não o servir e não até a poeira daquele lugar, você bata dos seus sapatos e leve a paz contigo. Ei, Jesus nos ensinou a sermos sempre em cima da risca. Tome cuidado. Cuidados necessários. É tudo isso. Então tome posse da sua palavra. E até amanhã para o próximo devocional.